Oi, Dé, Boa tarde, tudo bom? tudo bem aqui e aí? Tudo jóia. Cara, eu tava vendo aqui, tem a Suzana que entrou aqui na live agora, estudou comigo no primário, cara, no primário, antes da oitava série, lá atrás, sabe? Que Cara, é muito legal. legal isso, muito legal. Ai, não é uma delícia como a gente consegue se unir por esse mundo virtual? Não Nesse é, tempo você não cara? teve contato com ela? Eu tive, cara, muitíssimo pouco, mas o que eu tive foi mais virtual mesmo. Depois que a gente terminou a oitava série, cada um seguiu por um caminho, né? E, cara, que lindo encontrá-la aqui também, né? Tipo, tá prestando atenção no que a gente está fazendo, né? E ela Que sempre legal. foi muito querida, né? Muito querida. Muito legal. Fico contente. E você, Dé, como é que tá? Ai, tô aqui. Parece cansadinha? Como é que tá? Já conseguiu colocar a casa em ordem? A casa está em ordem, tá? Agora É. manter a ordem é que é difícil. Eu estou fazendo várias teorias antropológicas sobre educação masculina e educação feminina, percepção da realidade dos homens e das mulheres e coisas do gênero. Então, assim, estou fazendo um estudo de verdade, eu estou estudando mesmo para entender, tipo, as coisas que acontecem aqui em casa. Porque você sabe como eu penso, né? A ideia é que você é um símbolo, vou usar um termo, encarnação de Uhum. valores sociais. Então, Aham. aquilo que está em você não é só seu, não nasceu com você, não foi você que inventou, é reflexo direto de uma estrutura social que Aham. entrou em você a partir da sua educação. Então, quando eu descubro alguém que tem um hábito diferente do meu, eu classifiquei o jeito do Sérgio arrumar as coisas de uma noção de organização heterodoxa. Porque assim, você olhando, eu olhando a partir dos meus referenciais, olha, não está arrumado, mas a partir dos referenciais dele está. Então eu classifiquei como heterodoxa em relação às minhas. E Aham. já que é um Aham. jeito diferente do meu funcionar, eu tenho que estudar para entender como funciona. Então, eu tenho feito isso nesses últimos dias. Mas você está estudando com a amostra de um ser humano só, É, porque né? a ideia é que a gente, na psicanálise, a gente faz pesquisa qualitativa, né? Então, assim, tem as pesquisas que são quantitativas, que pegam uma amostra da humanidade, 1.500, 2.000 pessoas, e Tá. experimentam durante 2 anos e tal. Geralmente eles fazem de 6 meses, mas tem umas que duram 2 anos. E tem É. a qualitativa, que você pega um exemplar, observa ele profundamente e depois de uma observação profunda e de preferência científica, você usa referenciais culturais para fazer aquela interpretação. Então, eu leio ele profundamente, aí eu encaixo ele em algum referencial social, tipo escolaridade, sexo, tempo, né? Que ano que nasceu, como estava a cultura social naquele ano, e a partir daí vou fazendo deduções. Legal. Tem um livro, cara, um livro bem, como é que eu posso dizer? É bem simplório, né? Que chama Homens são de Marte, Mulheres são de Vênus. Você já leu ele, não? Eu já Conhece? li isso faz bastante tempo, eu acho até que eu tinha um aqui. Eu não gostei pela ideia de planetas diferentes. Aham. Porque aí O- dá uma ideia de que a gente é uma realidade inalcançável e intransponível. E eu te confesso que eu também não gosto muito dessas explicações baseadas em um saía para caçar e o outro ficava na caverna, porque nem tinha caverna. A gente cresceu na savana africana, não tem caverna. E os dois saíam para caçar juntos, não tinha diferenciação entre os homens e mulheres originalmente. Então eu acho que eles usam umas imagens meio forçadas para explicar as diferenças. Sim, Mas mas o o que. fato é que em algum momento, provavelmente depois da agricultura, na verdade, essa relação de diferença entre homens e mulheres não aconteceu nos primórdios, como eles supõem, com essa relação de caverna. Aconteceu na agricultura, é alguma coisa assim em torno de 10.000 anos atrás,
quando a gente domestica os alimentos e aí começa a Aham. acontecer uma divisão de trabalho Sim, superficial entre homens e mulheres. Porque, sim, por sim, sim. exemplo, se você teve a- a- se você teve uma avó, mesmo de origem europeia, que veio para o Brasil, muito provavelmente ela veio trabalhar na lavoura originalmente. Sim, E a gente sabe que no campo, na lavoura de verdade, quando não tinha tanta máquina, homens e mulheres trabalhavam igual. sim, Ele sim, sim. acorda, todo mundo acorda. E se brincar, a mulher trabalha um pouco mais porque já tinha isso, dela acordar mais cedo para fazer a comida e ela vai na lavoura, trabalha, aí ela leva comida para todo mundo. Aí quando o pessoal está descansando, ela ainda dá um jeito de De- tomar conta da casa. Isso, isso. E só tem um pouquinho de descanso durante assim, final da gravidez e primeiro mês que ela está ocupada com o bebê. Depois ela bota o bebê nas costas e vai também. Então, Isso. essa diferenciação é muito recente e a gente tem ela como se fosse assim biologicamente estabelecida. Mas isso já Eu dá entendo. uma série de lives futuras. Essas diferenças entre homens e mulheres, nossa, Certeza, já rende outro assunto. certeza. O que eu achei interessante na forma com a qual ele colocou as coisas no livro, tudo, eu entendo a justificativa, concordo com você não tem nem o que discutir, mas o que eu achei interessante é a hora que você coloca cada um num planeta diferente, e aí vocês se encontram num terceiro lugar, é, você entende, você começa a tirar algumas barreiras de como uma pessoa pensa, como a outra pessoa pensa, né? E, e muito do que ele descreve ali, né, de metodologia, tanto para homem quanto para mulher, na hora que você pega na prática, porque para mim ou a coisa funciona na prática ou beleza. Então você tem uma história, né? Você tem como é que chama? Uma ficção, né? Uma historinha de ficção, tá? Mas na historinha de ficção você tem algumas coisas ali que você olha para o teu dia a dia e fala, cara, isso aqui funciona dessa forma, aquilo ali encaixa naquele outro pedacinho, né? Mas é uma obra de ficção, Legal, né? pensando assim, sim. Realmente, esse convite à percepção de que são pessoas que têm um padrão de educação diferente, que você não pode olhar para o outro pensando que ele pensa como você, é ótimo, é genial. Genial. Sim, sim, Válido para todo mundo, mas nessa relação homens e mulheres, muito importante. Porque realmente a gente tem uma visão diferente do processo. É engraçado aqui em casa, porque Sérgio disse que eu enganei, porque antes eu não reclamava de nada e agora eu reclamo. Eu falo, mas antes eu não morava com você. né? Mas Antes eu você fico não mexia nas observando, minhas coisas, né? é muito diferente. Mas eu fico observando assim, eu brinco, eu falo com ele brincando mesmo, porque ele não vê as mesmas coisas que eu vejo. É muito engraçado. Então são detalhes, e assim, a gente caminhando na rua, a gente andando em loja, a gente vendo detalhes de lugares, ele não vê. Eu falo, mas como? Mas você estava lá comigo, como você não viu? Ele falou, não vi isso, não. Então, Então é e muito é isso que é interessante. legal no livro, né? Porque inclusive, ele consegue colocar o como as mulheres enxergam as coisas e como os homens enxergam as coisas. O foco de cada um é completamente diferente, né? E isso é legal, né? Eu comecei a entender um pouco melhor as pessoas que estavam em volta de mim, tanto homem quanto mulher, né? Porque isso complementa as coisas que eu estudo, né? Foi o que eu falei, é uma obra de ficção que de repente me mostrou um olhar diferente para as coisas, né? Então foi muito legal. E bom, acho que quem tinha que entrar já entrou, mais ou menos, né? A gente hoje ia falar do caráter genital, não é isso? Então, eu não me lembro. Porque, ó, Era a gente isso? fez vídeo sobre psicopatia, o psicopata, o esquizoide, Semana passada a gente falou. obsessivo-compulsivo, o histérico, o fálico narcisista,
o sadomasoquista, passivo feminino e o oral. A gente fez Mais sobre fácil a 8. gente falar do caráter genital, aí acaba. Acaba essa primeira parte, não precisa acabar agora. Não. É, o caráter genital é o último da caracteriologia haitiana. E geralmente eu gosto de falar dele no final porque ele é uma espécie de negação dos anteriores. Que legal. Então, pensando nas pessoas que estão acompanhando a gente desde o começo, o que a gente tem feito? A gente tem feito uma breve leitura, uma apresentação da caracteriologia haitiana. Diferente da moralidade, Reich propõe caráter como forma de funcionamento, a forma como você age. Se eu fosse falar filosoficamente, eu diria que ele diz que caráter é uma ética, a forma como você se comporta. A ética é isso, a forma como você se comporta. E nisso, ele traz uma coisa muito interessante para a gente, que é justamente essa quebra com a ideia anterior de caráter como sendo alguma coisa quase que geneticamente herdada. Uhum. É o que você é e não pode ser de outra maneira. Que nem quando a gente fala de psicopata, nasceu assim, bebês psicopatas. Na leitura haitiana isso é um pouco absurdo, porque o que existe é uma pessoa reagindo aos estímulos que ela recebe do ambiente. Se os Tá, estímulos externos ou os estímulos internos se modificarem, a pessoa se modifica. Ninguém é uma realidade fixa. Quando perfeito. Reich, então, faz essa construção de caráteres, na verdade, ele pensa em dois tipos. Um caráter doentio, sintomático, e um caráter saudável, que é o caráter genital. Aí, esse caráter sintomático, ele divide em todos esses que nós estudamos anteriormente, e o outro, que é o saudável, fica lá, caráter genital. Quando o Reich foi estudar a estrutura do caráter, ele tinha um problema na cabeça. O problema era assim: por que o tratamento psicanalítico funciona com algumas pessoas e não funciona com outras? Eu sou o mesmo psicanalista, eu estou aplicando a mesma técnica com essa pessoa, ela sai bem, ela me agradece, está tudo legal, e com aquela pessoa parece que eu não atendi nenhum dia. O que acontece? E aí, na medida em que ele vai estudando as pessoas, ele se dá conta de que as pessoas têm jeitos diferentes de serem neuróticas. Tá. Elas são neuróticas em momentos diferentes, em questões diferentes, e isso precisa ser levado em consideração se a gente tem a intenção de que ela deixe de ser neurótica. O Freud, por exemplo, pensa a neurose como uma condição da humanidade. É isso que nós somos, não tem nada fora disso. A gente precisa aprender a viver com o que nós somos. O Reich não. O Reich é um quebrador de paredes, ele é um cara que faz rompimento social. Então ele diz: não temos que nos conformar, temos que quebrar tudo, e se isso que está em mim é resultado dessa estrutura social repressora, eu quebro a mim mesmo e a estrutura social. Eu vou me modificar e vou ficar saudável. A proposta dele não é você aprender a conviver com as suas dores, é você não sentir dor. Não é você se contentar com um prazerzinho que der para sentir, porque afinal de contas, que bom, ele nem tá te batendo, ou você nem tá passando fome. Não, é para explodir de prazer. É para ter exuberância da natureza. As flores, elas não se economizam na sua cor, o sol não se economiza no seu calor. Então, que você não economize vitalidade, que você esteja o máximo que você pode ser. Beleza. Então, ele é esse, assim, de expansões. Tanto é que ele tinha uma vida, uma produção absolutamente insana. Ele estuda o caráter, depois ele vai estudar a biopatia do câncer,
porque ele chega à Uhum. conclusão de que nós estamos numa estrutura social que está fazendo pessoas que geram câncer. Ele pensa o câncer como uma epidemia, ele não vê como um transtorno biológico, ele vê como uma epidemia. Ih, a Débora está travando. Débora, Débora. Vamos ver se ela volta. Oi, Eu voltou. voltei. Você está me vendo? Então, aqui lançou uma Agora eu tô mensagem te baixa vendo. qualidade de conexão. Eu falo, não briga comigo assim. Tá me vendo? Tô te ouvindo. Eu parei de te ouvir quando você falou da epidemia do câncer. Tá. Então, ele acreditava que o câncer era uma epidemia que era um resultado direto do estilo de opressão, do estilo de repressão que a nossa estrutura social tinha. Então, uma Ah, ideia de que as crianças presas num lugar sem poder respirar, sem poder gritar, sem poder andar, sem poder fazer os movimentos que são movimentos naturais, levava no decorrer do tempo a adultos cada vez mais cancerosos, assim, com mais propensão a desenvolver câncer. Essa é uma visão haitiana. E ele continua os estudos dele para pensar as estrelas. Ele inventou uma máquina que fazia chover no deserto. Recentemente eu recebi uma reportagem de um estudo alemão que usa a máquina que ele inventou em regiões controladas, ou seja, são realmente aham. desérticas, etc, etc, para fazer chover, para comprovar que o princípio que ele utilizava para fazer essas construções realmente funcionava. Então ele foi um pensador E tá funcionando exuberante. isso? Tá funcionando. Eu preciso achar. Eu não sei os nomes, mas era Blockbuster, alguma coisa assim. Eu procuro, depois eu te passo. Mas é Legal. uma ideia de. Ele tinha uma teoria que a chuva ou não chuva tinha a ver com a oscilação de energia orgânica no ambiente. E aí ele dinamiza algumas substâncias simples, tipo metal e material orgânico, para fazer uma concentração de energia que no decorrer de algumas horas leva a chuva. Caramba, isso pode resolver problema num monte de lugar no mundo inteiro, né? Então eu não entendo muito bem como funciona no nosso mundo essa interface de conhecimentos. Parece que a gente não Aham. usa muitos conhecimentos que a gente já tem disponíveis. E, Bom, e isso é fato. Quando a gente fala de não utilizar, tem toda uma. Se o planeta, né? A gente tem culturas aí com mais de 10 mil anos, né? Que a gente deixa muita coisa de lado por conta da ciência, que tem 300 aninhos só, e olhe lá, né? E se não é científico, não funciona, não né? funciona. E o Não Hashi é funciona. controverso, porque veja, quando ele morreu, ele estava nos Estados Unidos. E ele tinha muita fé nos Estados Unidos como um país da liberdade, em que ele realmente poderia se expressar. E ele foi preso por charlatanismo nos Estados Unidos e morreu na Sim, prisão. sim, sim, sim. Então, Morreu ou mataram, né? A gente sabe que os Estados Unidos é muito controverso. Aí o negócio é meio. Eles são os heróis do planeta que roubam máscara numa pandemia, né? é Então, pessoal então é meio estranho. complicado. É. Pessoal estranho. Eu achei que tem espaço para as duas coisas, porque justamente porque lá era o lugar onde ele acreditava que poderia exercer suas pesquisas com liberdade, e era o último lugar, ele já tinha sido expulso de 17 países, sabe? Eu acho que ele não sabia da existência do Brasil, não sei como era isso na época, não sei se eles sabiam que aqui não era uma floresta, coisa assim, porque aqui com certeza ele Ele teria não ia ser netos e expulso. seria mais feliz. Ele não ia ser Mas expulso. não ia ser expulso porque a gente não se dá esses trabalhos, a gente é muito mais tranquilo. Não, Pelo menos era, né? Agora não sei. ser expulso da escola, eu acho que é um negócio, né, bagunçado. O cara ser expulso de 17 países, cara, o cara era bom, hein?
O cara era muito bom. Ele era sanguíneo, assim, no sentido de que ele não aceitava senões. Não é mais ou menos, ou é ou não é. As pessoas têm que ter coragem de defender as suas ideias. E quando ele pensa no caráter genital, ele está pensando nessa pessoa que vive assim de forma exuberante, com intensidade. Então, primeiro, por que chama genital? Porque nós somos seres biológicos que temos Tá. órgãos de prazer no corpo que organizam o nosso psiquismo. A ideia, essa é uma ideia freudiana, que ele expande. Então, por exemplo, quando a gente fala da fase oral, a gente está falando que durante o meu processo de amamentação, eu adquiro algumas competências. Competência de vínculo afetivo, competência de reconhecimento do outro e, portanto, competência de reconhecimento de mim mesmo. Na fase oral, eu aprendo os limites da minha pele e eu aprendo, porque eu tenho limite, eu aprendo que você tem limite. Eu aprendo vínculo. Então, é uma coisa muito legal a coisa da amamentação, porque eu quero que minha mãe esteja todo o tempo comigo, mas ela vai embora, mas ela volta. Quando ela vai embora e volta, eu aprendo que pessoas vão e vêm. Elas Uhum. voltam. Eu aprendo que tem dia que a pessoa está te amando com um desespero, como se você fosse o único ser do planeta. Tem dia que a pessoa nem quer olhar para a tua cara direito. E depois volta. Então você aprende isso constitutivamente durante a amamentação. Portanto, quando a gente fala de uma fase oral, a gente está falando de uma competência de órgão, porque junto com isso você está aprendendo a respirar, você está formando esse aparato aqui de maneira que você tenha uma respiração e uma fala adequadas. Então, a pessoa que não foi amamentada tem mais dificuldade para falar. A sua respiração organiza a sua postura, organiza a posição dos seus ombros, organiza a sua coluna. Então, você está aprendendo um monte de competência física e, ao mesmo tempo, você está aprendendo um monte de competência psíquica. Não é separável quando nós falamos Sim. de seres humanos, e esses autores não separam. Quando o Reich fala de genitalidade, muito similar ao Freud, a ideia de genitalidade é o ápice do seu desenvolvimento biológico. Quando você atinge a genitalidade, isso significa que você tem a sua máxima sensação localizada nos órgãos genitais. Então, o seu grande órgão de descarga é o órgão genital. Isso para a gente é um pouquinho difícil de entender, porque, por exemplo, culturalmente, nós somos incentivados a pensar que o nosso grande órgão de descarga é a boca. Então, você está um pouco nervoso, o que você faz? Ah, eu vou comer alguma coisa. Aí você fica bravo com alguém, o que você faz? Você quer gritar com a pessoa. Então, a gente é muito mediado pela boca. Mas, Tá. biologicamente, o nosso órgão de maturidade é o órgão genital. Todas as pessoas adultas têm, ou deveriam ter, o deveriam é assim, depois a gente pode questionar isso, mas tem biologicamente os órgãos genitais como cume, o ápice da sua sensação, que aparece no nosso discurso nessa ideia de ai que tesão ler, ai que tesão falar com você, a noção de que as suas sensações de vida e de prazer se localizam nos genitais. Tá. Tendo essa característica biológica dada, o que a gente tem como consequência? Então, quando eu estou em aula, eu dou um exemplo muito, que eu acho muito divertido, meus alunos já devem estar enjoados de ouvir, mas eu acho muito divertido, que é assim, estamos lá em aula, e por que eu estou na aula? Eu estou na aula porque eu tenho uma finalidade genital. Qual é a minha finalidade genital na aula? Encontrar alguém com quem eu vou ter uma relação sexual incrível, de cunho genital, e vou ter o prazer magnífico proposto para o Reich. Recomendo a função do orgasmo. Então, vou ter aquele orgasmo que a gente chama de orgasmo reichiano. Eu vou ter isso. Então, por que eu passo horas estudando, preparo a aula, tomo banho, passo perfume, boto a roupinha e vou dar aula?
porque eu quero atingir este prazer genital. Agora, eu quero aprender a atingir esse prazer genital quando eu estou dando aula? Na aula? Não, porque eu sou uma pessoa adulta e eu aprendi a adiar os meus prazeres. Inclusive, adiar o prazer é condição de criar carga, porque para você ter uma descarga orgástica, para ter o cúmulo da excitação, você precisa passar por excitações pequenas, né? Um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho, aí vai acumulando, aí chega uma hora que explode. Só para quem não está entendendo, não está captando direito, a gente tem dois vídeos no começo desse monte de vídeo que a gente veio fazendo de lá para cá, que falam sobre a função do orgasmo, tá? E eu estava dando uma olhada neles hoje, inclusive, né? Falam sobre a função do orgasmo. Tem dois vídeos que falam sobre isso, né? Que a Débora está falando agora, que é o acumular energia durante o dia para soltar no final da tarde, né? Para poder Uhum. dormir em paz e recuperar tudo isso depois, né? Exatamente. Então, a partir dessa postura de que eu sou adulta e eu vou acumulando excitação na expectativa de descarga, a história que eu conto é isso. Então, eu tô lá dando aula para vocês e aí vocês gostam de mim, acham que eu sou simpática, acham que eu sou legal. E aí, depois de, sei lá, uns 6 meses de aula, a gente vai dar uma festa. E aí na festa a gente vai tirar muitas fotos e aí você vai publicar as nossas fotos na sua rede social. E quando isso acontecer, aquele seu primo que mora, sei lá, no Azerbaijão vai ver a foto, vai falar: "Nossa, que moça interessante, quem é ela?" E devido à qualidade das aulas que eu dei, devido a eu ter sido uma pessoa simpática e agradável com você, você vai dizer para ele: "Minha professora, ela é realmente muito agradável, muito legal." Aí o seu primo lá do Azerbaijão vai pensar: "Puxa, que bom, quero conhecê-lo." E vai me mandar uma mensagem via Facebook. Vai demorar mais ou menos um ano para eu ver a mensagem, porque eu não respondo mensagens, no geral, no Facebook muito menos. E aí eu vou começar a conversar com ele até o momento em que eu me sinta segura. Troque telefone, porque eu não vou dar meu telefone assim para um desconhecido de cara, então a gente vai passar uns meses conversando, aí a gente troca o telefone, começa a se falar pelo WhatsApp, até que depois de uns 2, 3, talvez 4 anos, a gente marca um encontro no meio do caminho, porque eu não vou ao Azerbaijão, o meio do caminho do mundo é sempre Isso se Paris. ele não te mandar um vídeo, de repente, de dança, onde ele pega uma daquelas músicas de 25 minutos, que é o básico Sim, deles, e mande uma, sei lá, um videozinho de ele dançando esses 25 minutos, e aí você imagina, né? Se aqui com as músicas de 5 minutos o sexo é como é, né? 5 minutinhos, né? sim. De repente ele manda um de 25, você fala, eu tô com vinte bastante e energia aqui. cinco gente, vinte Eu- e cinco deve ser bom. Mas mesmo assim eu tenho medo desse negócio dos Orientes, então Azerbaijão muito longe, vamos marcar encontro em Paris, que é o centro do mundo. Aí tinha todo um ritual, então ele tinha que me trazer flores, me trazer chocolate, dizer que queria conhecer a minha mãe, porque não precisa conhecer a minha mãe, mas tem que dar a entender que quer conhecer a minha mãe, porque a minha mãe é importante para mim. Então se você Eu dá a quero entender conhecer a que tua mãe. quer conhecer, eu já vou ficar mais segura na sua presença. Qual é a ideia dessa história? A ideia dessa história é o seguinte: quando a gente fala genital, não quer dizer que a gente vai se precipitar para o contato sexual. Quer dizer que a gente desenvolveu a capacidade de relacionamento social baseado na expectativa do encontro. Então, eu vou transar com você? Talvez nunca. Mas isso permanece em mim como consciência e como possibilidade. Isso cria uma boa sensação corpórea que faz com que eu consiga ser simpática com você, com todas as pessoas que eu encontro, porque todas as pessoas que eu encontro são uma possibilidade de prazer. A ideia do caráter genital é essa. Todos os nossos encontros são uma possibilidade de prazer. Como esse prazer vai se apresentar? Não sei.
talvez seja por você mesmo, porque você tem uma cor de olho que eu falo, nossa, que lindo, ou porque você me traz uma poesia, me apresenta um livro, ou porque através de você eu vou conhecer outra pessoa que vai impressionar meus sentidos de alguma forma. Eu não sei como o prazer vai se apresentar, mas ele vai se apresentar. Uma hora E é acontece. essa a expectativa do caráter genital. Entendi. E para isso, esse caráter genital está tanto aberto em amorosidade, quanto está disposto à agressividade. Ó, não é violência, é agressividade. Se eu tiver que brigar pelo que eu acho justo, se eu tiver que bater para defender alguém que eu acho mais frágil, se eu tiver que romper com alguma estrutura em nome de uma injustiça que eu estou reconhecendo, em função de um valor para mim, eu vou fazer isso. Então, ser genital não é ser bonzinho, é ser forte. Forte para o prazer, mas sem medo da dor. Ou talvez com medo da dor também, mas sem aquela ânsia de fugir dela, sabe? Vai doer, mas eu vou fazer isso porque é certo, porque é justo, porque é Aham. bom. Porque eu acredito que em fazendo isso, se eu não sentir prazer, pelo menos eu vou poder propiciar que pessoas depois de mim sintam. Então, o É caráter uma, genital, segundo Reich, é o caráter saudável, é o único caráter saudável, e ele é saudável justamente porque, como ele não tem medo do que ele é, como ele não tem medo das próprias sensações corporais, ele também, primeiro, não oprime os outros e não aprisiona os outros. sim, sim, sim. É liberto, né? Tem um monte de gente falando um monte de coisa aqui, né? Então, e quando as pessoas sentem prazer de outra forma, né? Eu respondi que existem várias formas de sentir prazer, não necessariamente só essa, né? O orgasmo comigo não se deu de outra forma, senão com sexo, né? Mas tem gente que diz que experimenta, que consegue experienciar isso de outras formas, né? No, Então, no, no, no Rashifa, ele fala, por exemplo, que a mãe tem um prazer sublime quando está amamentando, que os pais, quando veem as crianças brincando, felizes, saudáveis, têm essa dinâmica de prazer, e tudo isso ele coloca como sendo resquícios do prazer genital, é uma extensão da sua genitalidade, quando uhum, você ouve uma música incrível, quando sim, você recebe uma massagem, enfim, o campo de sensação é amplo. O que ele coloca é que, até por uma realidade biológica, este prazer não é uma negação das suas sensações genitais. Você sim, pode nunca envolver seus genitais na história. Estou pensando em alguns religiosos que eu conheço que fizeram voto de castidade e seguiram de fato, porque não tinham por que me mentir, inclusive. E eles têm um prazer genital em diversos outros campos que não o campo genital. Então, sim, mas para eles conseguirem isso, eles não puderam pensar os genitais são sujos, ou isso são para pessoas baixas, ou qualquer coisa do gênero. Não. Ele pensa, isso é bom, isso é bonito, isso é natural, isso é uma criação de Deus. E eu, por circunstâncias históricas, não vou participar dessa felicidade, eu vou participar de outras. Então, a grande questão da genitalidade não é você usar os genitais, é uhum. você ser capaz de não se rejeitar nos seus genitais. Ou não ficar só nos genitais, Tem que né? expandir, claro. Entendi, né? Tem uma pessoa perguntando, essa expectativa de encontro sexual independe do gênero do outro? Total. A ideia, assim, o Reich era um pensador mais pro conservador, então, e até por causa da época histórica dele, ele pensava predominantemente no encontro heterossexual. Mas o que ele propõe é um encontro em que afeto e sensualidade estejam reunidos. Então, na verdade, importa pouco qual é o sexo da pessoa que está com você. O importante é
Vocês estão se amando? Ou seja, tem ternura, tem envolvimento, tem admiração? Então, ok. Junto com isso, nem mais nem menos, tem tesão, tem desejo, tem aquela coisa de lambo, chupo e gosto? Então, a gente está dentro de uma relação genital. O que o Reich e o Freud também colocam é que a nossa cultura ela faz uma divisão, que eu vejo tanto em homo como em hétero, como nas outras ramificações da sexualidade. Tem as pessoas que são para você gostar, então tem as pessoas que você admira, e tem as pessoas que você deseja. E raramente essas pessoas são as São as mesmas. mesmas. Então tem gente que você fala, nossa, gostosa. Levaria para casa para viver com você? Eu não, imagina, não sei, mulher vulgar. Não... que absurdo. Então você deseja, usaria sexualmente, mas não consegue fazer vínculo. E tem outras pessoas que você fala, ai que doce, ai como ele é gentil, ai que delicado, transaria com ele. Ah, não, mas para transar não serve. É essa separação que esses autores criticam. Porque essa Entendi. separação não é só da sua visão do outro, é da sua visão de você. Quando você olha alguém e diz que essa pessoa serve para gostar, mas não serve para transar, ou que essa pessoa serve para transar, mas não serve para gostar, você não está dizendo nada sobre a pessoa. Você está dizendo da sua incapacidade de unir afeto e sensualidade num mesmo objetivo. Essa Perfeito. divisão que você está atribuindo às suas relações, na verdade, existe em você. E aí, se a gente começa a pesquisar, isso com certeza vai se manifestar em bloqueio emocional, dificuldade de se entregar, dificuldade de gostar. Isso vai se manifestar em nojo da própria sexualidade, dos próprios genitais. Tem gente que tem nojo do próprio cheiro. E tudo isso é impeditivo para o prazer. Essa é a lógica haitiana. E O na verdade caráter. você está colocando foco, né, num ponto diferente na hora de fazer alguma coisa que era para te dar só prazer. Quando você está focando no cheiro, você está procurando algo externo para justificar algo que você também não quer, né? Sim. E isso geralmente é um processo de educação, a gente aprende. E a proposta do Reich é da mesma forma como você aprendeu a se rejeitar, você pode aprender a se aceitar. Essa aceitação plena dos próprios sentidos, da própria condição de vida, do próprio corpo. A gente vive numa realidade judaico-cristã que está muito baseado na negação do corpo. Sim. Muito As baseado pessoas se nessa ideia. olham procurando problemas todos os dias, né? Eu achei É, engraçado, Fá, eu engraçado. estava comentando, né? Todo mundo nasceu com um sol interno, todo mundo se sente uma estrela, né? Então eu paro na frente do espelho e eu vou procurando defeitos, achando que alguém vai olhar para mim procurando defeitos, né? Então, eu tenho muitas estrias, eu tenho marcas de espinha, eu tenho marcas de X, Y, Z coisas, né? Então as pessoas vão olhar para mim e vão ver isso, olha como eu sou imperfeito. Alô? Não, tá todo mundo pensando que igualzinho a você. Cada um tá olhando só para si, né? Ninguém tem essa visão toda para o outro, né? É complicado isso. A hora que você entende isso, e você entende que você é assim, imperfeito mesmo, e isso é ser perfeito, né? Você é perfeito dentro da tua imperfeição, cara, acabou, acabou, né? Você vai se preocupar com qualquer outra coisa, até porque, dentro da minha visão, as pessoas que pensam assim, elas estão com comida no prato, elas estão com o teto em cima da cabeça, elas têm o carro, o Uber ou qualquer condição que permita a ela não se preocupar com a alimentação e com a nutrição que te mantém vivo e vai pensar coisas que, não, de certa forma, não faz sentido. Para a tua A vida, não gente faz sentido. não faz. A gente aprendeu, eu chamo de objetificação.
Então, eu não olho para mim como se eu fosse um organismo, eu olho como se eu fosse um instrumento do qual eu preciso me servir. No campo da sexualidade, isso é muito verdadeiro, porque a gente aprende que tem que ter desempenho, e que para ter desempenho, para ficar bonito na foto, a gente tem que ter determinadas formas e determinadas ações, que para o Reich seria antinatural. Você age como você age, como o seu corpo vivo pede para você agir. E todas as suas características, sejam elas quais forem, não são impeditivos para as sensações. Não é disso Uhum. que se trata. A ideia de genitalidade é essa maturidade, porque aí a gente faz uma comparação com a estrutura infantil. As crianças que estão aprendendo a ver o mundo, elas se comparam o tempo todo. Porque como ela não sabe ao certo quem ela precisa de referências. Então eu pareço com a mamãe, eu pareço com o papai, eu sou mais maior de grande que fulano e mais maior de pequeno do que cicrano. Eu preciso, quando eu sou pequenininho, de referenciais de comparação para eu entender quais são os meus limites, tanto como pessoa como no mundo. Quando eu cresço, o que se espera é que eu entenda que estamos todos altos e baixos, gordos e magros, dentro de uma realidade social, que você precisa se relacionar com os outros, respeitar para ser respeitado, e que existe um campo, pensando fisicamente, existe um campo de sensação que transcende a forma. Então, por Uhum. exemplo, você sendo mulher, tendo peitos grandes ou pequenos, isso não diz nada da sua sensibilidade. Da mesma forma, um homem, se ele tem um pênis enorme, se ele tem um pênis médio, um pênis pequeno, isso não diz nada da sensibilidade dele. E se ele for um homem inteligente, da mesma forma se ela for uma mulher inteligente, eles se deram conta no decorrer da vida que quando você está na proximidade de um relacionamento, não é o tamanho que vai estar em questão, mas a sua Perfeito. presença, a forma como você está ali dedicado ao prazer da outra pessoa. Isso é outra A característica genital presença, importante. a Presença. presença que você é a palavra, né? É estar presente ali, né? O genital é um tipo que descobriu que quanto mais ele propicia prazer, mais ele sente prazer. Porque o outro é Perfeito. esse campo do inesperado. E o prazer só surge no campo do inesperado. Eu acho que eu já disse em algum momento nas nossas conversas que todos os prazeres, as coisas que eu posso gerar para mim mesma, por mim mesma, são previsíveis. Eu pensei e eu estou fazendo. Qualquer toque que venha de você é imprevisível, porque a sensação que você me causa é completamente diferente de todas as sensações que eu posso me causar. Então, a Uhum. ideia da genitalidade é isso. Eu consigo me deixar de lado um pouco para pensar em você. Originalmente, isso tem uma finalidade sexual, mas quando eu aprendo a fazer isso, eu aprendo a fazer isso em tudo. Então, por exemplo, eu estou andando na rua, eu vou te dar passagem porque pode ser que você esteja atrasado. Eu já estive atrasado, eu sei como é. Às vezes a gente Mas fica um aí que pouco tá. ansioso. É um pensar em você pensando em mim, Exatamente, né? exatamente. A E minha essa estrela nunca, a minha estrela nunca deixa de brilhar, Não, pelo contrário. E né? é um movimento assim paradoxal que às vezes pode ser interpretado como egoísmo. Mas não se trata de eu estar centrado em mim. É eu vou para você e volto para mim. A ideia é a minha relação com você não me exclui. Sim, sim. Essa é a pegada de ser genital. Porque quando ela exclui ou quando você deixa outras pessoas, você coloca outras pessoas como prioridade. Então, para minha sobrevivência, para minha subsistência, eu preciso que o Sérgio, a Débora, a escola de psicanálise, tudo funcione super mega blaster bem. Então, eu vou dedicar a minha vida e minha energia para que todos eles estejam bem, para só depois eu cuidar de mim. Se eu faço um negócio desse, eu estou entrando em desequilíbrio comigo mesmo, e isso pode gerar inúmeros problemas físicos.
né? físicos, psíquicos, vai criar um monte de gente folgada em torno de você, vai dar problema. Não é bom. Não é? Não é bom. Por mais que você entenda que isso é saudável para você, não é. A minha estrela tem que brilhar, ela tem que brilhar forte para eu poder fazer a do outro brilhar forte também. Se a minha estiver fraquinha, não vai adiantar nada, né? É, faz sentido, faz o que você está dizendo, assim, traduzindo no meu vocabulário, numa ideia de que, na verdade, quando você aparentemente se doa, não é uma doação, é uma tentativa de troca. Eu vou cuidar de você para você cuidar de mim. E a proposta da genitalidade é uma proposta assim de, não, olha, eu estou bem, eu já sei me cuidar. Eu sei me cuidar tão bem que eu posso cuidar de você também, independente da sua capacidade de me retribuir. Então, eu vou Perfeito. me dedicar a você porque eu tenho um excedente e eu quero fazer isso agora. E da mesma forma, em algum momento que eu achar, não, isso é abusivo, essa pessoa não está funcionando, eu saio. Então, eu estou dando Exato. porque eu tenho para dar, e quando eu decidir que não quero mais dar, eu não dou. Eu não vou ficar à mercê das suas carências ou das suas necessidades. E Essa de é uma qualquer proposta forma, genial. e de qualquer forma, tá tudo bem. Você fazendo ou não fazendo, você está em paz com aquilo que está acontecendo. E tá tudo bem, tá tudo certo, Essa né? proposta, essa proposta. Tem, assim, várias linhagens de pensamento filosófico que a gente poderia usar para embasar isso. Mas a proposta da genitalidade é essa, de alguém que não tem medo de si mesmo, não tem medo do outro, que organiza a sexualidade e a agressividade para atingir esses objetivos que a pessoa considera dignos. E, assim, eu acho que a grande questão é eu sou capaz de levar o outro em consideração não como objeto das minhas necessidades, não como objeto da minha satisfação, mas pelo que ele é. É o gozo pela presença. Por isso que a gente usa sempre É, essa imagem do bebê. O bebê não vai te dar nada, mas você cuida dele só porque ele existe. E porque você, diante de um bebê, tem energia de cuidado. Eu sempre dou aquele exemplo assim: você está no vagão do metrô, você ouve um bebê chorando, você quer saber o que está acontecendo, você quer ter certeza que ele está bem, porque é um bebê. Então, olha, quando aparece um bebê, aparece energia de cuidado disponível. É essa a ideia, só que pautado na genitalidade. Quando aparece alguém diante de mim, eu ganho essa boa disposição de, olha, está aqui uma fonte de prazer. Qual será a melhor forma de conviver com essa pessoa? E me doa isso. Inclusive, se for necessário, brigando com a pessoa. sim, sim, se for necessário, sim. Tem um Cara, livro, Fá, que é um livro que eu acho que é a melhor descrição de relação genital que o Reich fez. É a minha favorita, pelo menos. Pelo menos. Chama-se O Assassinato de Cristo, livro tá. do Reich. E nesse livro ele tem uma tese, eu já vou contar para vocês, tá, gente? Assim, é spoiler, mas vale a pena ler de qualquer forma. A tese dele é que Cristo foi assassinado porque ele era alguém livre demais, bonito Muito demais, com genital, energia demais, e a gente não suportou tanta vitalidade numa pessoa só. E aí muito ele vai genital. descrevendo, o Cristo é para ele um exemplo. Eu acho ruim o exemplo, porque se o exemplo é Cristo de caráter genital, a gente fica numa situação meio difícil. Mas pensando se as pessoas são cristãs, eu acho que na cristandade o ideal de vida é Cristo, né? Então nós somos todos imitadores de Cristo para os cristãos. Então talvez escolhe. Eu acho que o Reich usou um raciocínio assim para dizer, olha, está aqui um exemplo de alguém que foi vivo, que amou, que não teve vergonha de brigar pelo que ele achava justo e que foi morto por pessoas em torno dele que não compreendiam toda aquela vitalidade, toda aquela fidelidade a um princípio, a um valor interno. O livro, assim, independente de qualquer orientação religiosa, o Reich não é nada religioso, é belíssimo, porque ele descreve o funcionamento dessa capacidade de se vincular ao outro em amor.
Eu acho que o Entendi. exemplo de Cristo vem nessa linha de alguém que foi extremamente amoroso. Cara, que legal, que legal. Bom, temos 10 minutinhos aí, o tempo passou rápido, como sempre, né? Semana passada, desligou quando a gente estava dizendo tchau. Você lembra? Foi assim, eu falei, nossa. Foi. E aí, você não sabe quando termina aqui. Bom, você sabe que você também faz live. Aliás, adorei umas que você tem feito aí também. Pô, você sabe, né? Sou teu fã, então acabo indo atrás de tudo que você fala. Mas, enfim, a hora que eu fui desligar na semana passada, estão perguntando o nome do livro, é O Assassinato de Cristo. O Esse é o nome do Assassinato livro. de Cristo é um texto do Wilhelm Reich. Isso. Isso mesmo. A hora que eu fui fechar, é, ele quase não salvou a live, Ai, né? que medo. Ele quase não salvou. Eu falei, cara, não é possível. Eu fiquei aqui, acho que uns 10 minutos em cima do celular. Aí ele salvou 3 vezes a live. Aí eu fui lá e excluí as outras duas. Falei, antes no excesso do que na falta, pelo amor de Deus. Antes no excesso que na falta. Agora, como você mesma disse, né, que falar do genital seria o último caráter que a gente falaria aqui, o que a gente vai fazer na semana que vem? Ah, então, a gente tinha falado de fazer uma só para responder dúvidas. Você acha que tem dúvida suficiente? Olha, quando eu olho para os vídeos e vou olhar os comentários, tem bastante comentário, tem bastante pergunta nos comentários depois de pessoas que assistem depois da live, né? Eu acho que eu posso pegar esses comentários, essas perguntas e trazer para um vídeo na semana que vem, né? Outra coisa que eu fiquei pensando que a gente podia, que na verdade você podia falar, porque eu não entendo muito disso, com relação às couraças, linkando, porque teoricamente são 7, não é isso? Que vão falar de algumas fases, então deve falar de dentro do útero e depois fora do útero, o que pode ter acontecido para gerar cada uma delas. O que você acha? Podemos sim. Eba, e aí não para aqui não, né? E aí não para aqui não. Então, para vocês que estão assistindo, que vocês têm dúvidas, assistiram ao conjunto todo, então, o que eu vou fazer? Durante a semana eu vou pegar, durante a semana não, na quinta-feira à noite, eu vou pegar as perguntas de todo mundo, vou escrever aqui bonitinho e vou deixar pronto para poder responder na semana que vem com a Débora aqui. O que você acha, Débora? Perfeito, perfeito. E aí, na semana seguinte, a gente começa a falar da formação das couraças e, se for possível, como sempre cabe na nossa fala, de Olha, falhou agora no final. Se falhei. for Nossa, possível, se for possível, a gente fala também da profilaxia. boa, boa. Beleza. Então, combinado. Temos 6 minutinhos ainda e caráter genital, mais alguma coisa para falar dele? Ah, deixa eu ver. Eu acho que eu falei dos pontos principais, que são essa dinâmica de prazer, que não é desprovido de agressividade, mas é desprovido de violência. É muito importante essa distinção, porque agressividade é força de movimento, é força de justiça, e Perfeito. violência é a resposta quando você não consegue verbalizar as suas sensações. No campo do nosso campo psi, a violência ela é sempre um recurso um, pouco civilizado, digamos assim, de uma estrutura de Eu pouca consigo, educação. eu comparo normalmente como raiva e fúria. A raiva, para mim, ela é extremamente positiva, porque ela te tira daquela situação que você está estagnado, ela te tira da estagnação, né? Porque você está insatisfeito, você está com raiva, você vai lá e faz para melhorar.
É por isso que você acorda todo dia de manhã. Você não quer ficar sem comida, você não quer ficar... E isso pode te dar uma raivinha aí, e nessa raiva você levanta e vai produzir, né? A fúria já é uma coisa que você quer destruir tudo, que de certa forma não é também... Ela é ruim, mas para não enxergar como uma coisa muito ruim, você não vai reconstruir tudo aquilo do jeito que estava se você destruiu. Porque se você destruiu é porque você quer melhorar o processo, né? Então, só que não, só não é uma coisa saudável o destruir tudo para reconstruir, né? Sim, Mas, porque a ideia é que, assim, primeiro é um pouco falso, porque você nunca vai reconstruir do nada. Você vai ter que usar um exatamente. pouquinho daquele material que você destruiu. E pensando assim, a genitalidade ela é muito pautada nessa ideia de levar o outro em consideração. Então, eu não posso destruir aquilo que não é só meu. Eu posso Perfeito. estabelecer uma nova relação com aquilo, mas eu não posso tirar aquilo porque para mim é um incômodo, para você talvez não seja, para você inclusive talvez seja um ponto de apoio. E não me Uhum. cabe te privar daquilo que te sustenta. Então, a noção genital é essa visão ampla de olhar em torno de mim e pensar: bom, não estou aqui sozinha, então eu tenho que levar os outros em consideração, inclusive para o meu bem-estar. É isso. Eu acredito nisso. Então, é isso. A semana passada a gente foi literalmente quicado, né? A gente foi chutado. Essa semana a gente consegue se despedir melhor. Então, preparem as suas perguntas, que na medida do possível a gente responde na semana que vem. E aí a gente começa a falar das couraças. Beleza? Beleza. Gente, todo mundo que tem assistido, algumas pessoas deixam mensagem no meu Instagram, agradecimentos. Sou eu quem tenho a agradecer. Eu acho linda. Geralmente a gente está aqui em quase 50 pessoas, numa sexta tarde, tentando aprender sobre os caráteres, e eu acho que, no fundo, todos nós que estamos aqui estamos tentando. É, tá dando uma falhadinha, Ser essa pessoa, ficar muito feliz com isso. mas então, e não tem nenhum dos vídeos ali tem menos de 500 visualizações, né? Eu não lembro de ter visto menos de 500 visualizações. Então, eu não sei aonde isso está chegando, né? Mas com certeza tá trazendo mais conhecimento, mais informação para um monte de gente. Eu acho que isso isso me deixa muito contente, me deixa muito feliz, né? E você também está proporcionando tudo isso para uma porrada de gente, né? E Ah, eu sou estamos, muito né? O grato a nosso você também por trabalho. isso. Não, não, super Temos, agradeço a sua disposição. Você me chamou. Você sabe que é difícil me colocar assim em ordem, eu sou flutuante. Você me é, chamou e a gente tem conseguido essa comunicação tão feliz que, nossa, eu tenho recebido mensagens muito bonitas. Eu sempre fico muito comovida e me sinto realmente agraciada por poder participar desse processo. Muito obrigada. delícia. Bom, beijo então para vocês, muito obrigado. Semana que vem estamos aqui de volta, né? E a gente vai se falando. Beijo do gordo. Tchau, Tchau, gente. Fá. Tchau, gente. Tchau, Até a tchau. semana. Bom fim de semana. Tchau.